sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês podem fazer para analisar alguma tendência aí através dos candles, tá? Muitas pessoas têm dúvida como que a gente faz então para poder se posicionar mesmo nas operações se a gente não sabe se a vela ela vai para cima, vai para baixo. Na verdade, a gente tem que se guiar pelas formações anteriores, tá? Cada desenho mesmo que as velas vão formando ali ao longo do pregão, na verdade quer dizer muita coisa para a gente. Então a gente aproveita, tá? Das informações que a gente consegue extrair desses movimentos para a gente se posicionar, já prevendo se a gente vai ter uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar então para vocês na prática como analisar as próximas, tá? As possíveis próximas tendências através então dos candles. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para fazer sua inscrição, ativar as notificações, porque só assim você vai ficar por dentro aí de todo o conteúdo que eu venho publicando aqui no canal. Então vamos conferir na prática como que vocês fazem para poder analisar aí as próximas tendências através da formação aí das velas? Gente, então eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Utilizando o Profit Trader Clear mesmo, como que vocês podem fazer para analisar as tendências aí através, então, dessas formações que as velas vão fazendo ao longo do pregão mesmo, tá? Muito das coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo tem um pouco da técnica do Price Action, tá? Que é justamente focar no andamento do gráfico mesmo, nessas figuras, tá? Tem toda uma teoria, então, por trás dessas formações, que é justamente a teoria dos candles. Então, tem outros vídeos aqui, tá, do canal que eu comento mais sobre essa teoria. Deixo recomendação de leitura também, de livros, se vocês quiserem se aprofundar mais, tá, nesse conhecimento aí, que na verdade tem mais de 3 séculos, tá, essa teoria aí dos candles. Então, se vocês quiserem se aprofundar aí nesse tipo de conhecimento, tem recomendação de livros aqui e outros vídeos do canal, tá? Bom, e aqui eu separei justamente essa região aqui, que eu acho que é interessante comentar com vocês, que é justamente uma região onde a gente tem muito pavio, tá? A gente tem pouco corpo, na verdade, aí na formação das velas mesmo, e a gente tem mais pavio. É uma região onde a gente tem muita indecisão por parte dos investidores, tá? Então, por isso mesmo que a gente tem um corpo menor, porque fica oscilando tanto, tá? Que se a gente posicionar aqui o cursor, tá? Para a gente ver como que foi aí o fechamento mesmo da vela, então a gente consegue perceber que a gente teve, na verdade, um fechamento igual à abertura. Então, por isso que a vela fica desse jeito, tá? Igual aqui, ó, fechamento nos 118.385 pontos e abertura também nos 118.385 pontos. Ou seja, muita indecisão por parte dos investidores. Então, não é legal vocês entrarem, tá? Quando o mercado estiver justamente nessa situação aí, tá? Então, na verdade, é necessário esperar mesmo, tá? Que apareça aí um candle onde mostre para gente uma força maior, tanto no lado da compra, uma força maior no lado da venda, para a gente poder realizar o nosso investimento, tá? Se for principalmente operações de curto prazo, tá? Que seria o day trade aí, por exemplo. Já uma outra situação também que é importante vocês observarem, então, quando tem um movimento aí de uma descida mais acentuada mesmo, então é interessante vocês observarem justamente, tá? Como que vai ser o comportamento de abertura da próxima vela, quando eu já venho de um mercado que está caindo, tá? Então percebam que, na verdade, ela não veio, tá? Abrir aqui em cima, ela já abriu aqui mais embaixo, tá? E é interessante a gente observar justamente isso.
porque se ela já vem, tá? Mais aqui embaixo mesmo, então a tendência do mercado de continuar descendo a cada vez maior, tá? Se a gente posicionar aqui o cursor para a gente ver como que foi o fechamento e a abertura, então a gente teve uma abertura no 117.935, tá? E um fechamento, então, mais embaixo aí, no 117.690 pontos, ou seja, só se desvalorizou mais, da verdade, né? E aqui a mesma coisa, tá? A gente teve aí um comportamento semelhante da vela anterior, a gente não abriu aqui em cima, tá? Poderia sim ter aberto aqui em cima, caso os compradores começassem a entrar mais e o ativo se valorizar mais, mas não foi o que aconteceu nessa vela aqui, tá? Então se repetiu aqui, a gente já veio mais embaixo também, se a gente colocar aqui para ver como que foi, a gente teve uma abertura no 117.690, tá? Que seria mais embaixo aqui mesmo, e a gente teve um fechamento, então, no 117.555, que na verdade está mais aqui embaixo, tá? Mais ou menos onde eu estou colocando o cursor aqui. Bom, isso é importante porque a gente consegue aproveitar esses movimentos, tá? Para entrar em uma posição de venda descoberta, por exemplo. Cada vez que o ativo se desvalorizar, então, tem a possibilidade de vocês realizarem lucros com isso, tá? Bom, então isso seria, tá? A análise aí dos candles mesmo de acordo com a tendência que já vem acontecendo, tá? Então a gente aproveita essa tendência que os candles estão mostrando ali para a gente no momento para poder entrar, para poder começar a investir ali no ativo, tá? Igual aqui seria então uma venda descoberta, tá? Mostrando aí outra situação aqui para vocês no gráfico, tá? Aqui já seria um movimento mais de subida mesmo. Então, igual aqui, por exemplo, percebam que a gente tem fundos cada vez maiores, tá? Vou marcar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui a gente tem um fundo mais alto, tá? Do que o fundo anterior. E aqui a mesma coisa. A gente também tem um fundo mais alto aí do que o fundo anterior. Bom, e é interessante, tá, a gente observar isso também, essa questão aí dos fundos cada vez mais altos, tá, e dos topos, inclusive, cada vez maiores. Eu vou colocar uma linha aqui que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem esses fundos, tá? Seria, na verdade, aqui bem embaixo e seria aqui também, que mais embaixo aqui também, tá? Porque aqui, na verdade, tem a oportunidade, então, de entrar em uma posição de compra mesmo, justamente para poder pegar a valorização ali do ativo no momento, tá? Então, por isso que é importante também vocês prestarem atenção nessa tendência mais de alta mesmo. E uma maneira de vocês observarem isso, então, é justamente na formação aí desses fundos mesmo, tá? É interessante também vocês observarem, trabalharem com as médias móveis, justamente para vocês conseguirem identificar o cruzamento dessas médias, porque normalmente quando a gente tem um cruzamento, tá? Para cima dessas duas médias móveis, é o indício, então, que a gente vai ter aí uma certa valorização mesmo do ativo, tá? E foi justamente o que aconteceu. Assim que a gente teve o cruzamento dessas duas médias, tá? A gente começou a ter aí uma certa valorização mesmo do ativo, tá? Na verdade, a gente teve aqui um gap, justamente porque a gente chama de gap quando a gente tem essa diferença maior entre uma vela e outra, tá? Então saiu daqui, na verdade, tá? E veio para cá. Então, isso significa que o ativo valorizou muito em um período de tempo menor. É justamente isso que seria aqui o gap, tá? Então, mais um indício de que a força compradora no momento ali está muito grande. Já ao contrário, gente, quando a gente tem um cruzamento aqui para baixo, tá? Igual foi o que aconteceu aqui, cruzamento para baixo aí das duas médias móveis, pode ser um indício também de que o ativo vai se desvalorizar e pode, então,
ter aí uma oportunidade de entrada também no mercado e uma posição de venda descoberta, tá? Então, na verdade, gente, o comportamento das velas atrelado aí a algum indicador básico, sejam as próprias médias móveis mesmo, é interessante vocês trabalharem com isso, tá? Então, trabalhar com tudo, tá? Ou com uma parte do que mostra mesmo a teoria do price action, junto com algum indicador mais básico, pode funcionar assim para vocês conseguirem enxergar essas tendências, tá? E começarem então a investir aí nesse tipo de ativo, ou então dessa modalidade diária aí que seria o day trade, tá? Interessante também vocês observarem a formação mesmo dessa cruz, tá? A gente chama de doji no mercado financeiro, porque normalmente quando a gente tem a formação, tá? Dessa figura aqui, a gente tem uma possível reversão do mercado, igual foi o que justamente aconteceu aqui. A gente já vinha, tá? Em uma tendência de alta, a gente teve a formação dessa figura aqui que se assemelha a uma cruz, e aí realmente o mercado reverteu aqui, tá? Possivelmente reverteu também para poder corrigir mesmo esse movimento aqui, essa tendência mais de alta que fez, então, um tempo anterior, tá? Mas é importante vocês prestarem atenção nessa formação aí dessa figura, sim. Então, gente, para analisar as tendências conforme as formações aí, tá? Que o gráfico vai fazendo ao longo do pregão, vocês podem começar, assim, desse jeito, tá? Só que não é só isso, tá, gente? Não é se pegar somente a essas formações que as velas vão fazendo mesmo. Tem muito mais coisa por trás da análise gráfica, tá? É um estudo praticamente sem fim, mas tudo tem um começo, tá? E para quem está iniciando aí, tentar entender mesmo as tendências do mercado, de como que funcionam esses gráficos diariamente, acompanhar esses desenhos que vão se formando, com certeza pode ajudar muito. Mas para quem já investe aí em um nível mais avançado, tá? A gente sabe que não é só isso que a gente precisa para poder conseguir ter lucro com esse tipo de investimento, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vejo que muita gente acompanha aqui os vídeos, mas ainda não é inscrito. Então, não deixem de realizar a inscrição de vocês para receber sempre os vídeos que eu venho publicando, tá? E até o próximo vídeo.